E aí, meus amores, como vocês vão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Castlevania Symphony of the Night, um dos melhores, se não o melhor jogo para PlayStation 1 e um dos melhores jogos 2D que já foi feito. No vídeo vai ser longo, mas muito ilustrativo. Nós vamos passar pela história do desenvolvimento do jogo, o enredo e do seu impacto. Então, por favor, já se inscreve aí, dá uns likes e vamos pro vídeo. Eu quero começar dividindo a história, primeiro explicando o que é Castlevania. Para quem não sabe, Castlevania é uma série de jogos eletrônicos de ação e aventura sombria, desenvolvida pela empresa japonesa Konami. A série foi criada no Japão e seu título de estreia foi lançado dia 26 de setembro de 1986 para o Famicom Disk System, intitulado Akumajo Drácula. A série acabou se tornando em uma das mais famosas franquias de jogos dessa empresa e uma das mais vendidas de todos os tempos, com seus títulos se tornando um ponto de referência na criação de jogos de plataforma e ação, originando o subgênero Metroidvania. Além de receber vários spin-offs, a série se expandiu para outras mídias, incluindo revista em quadrinhos, séries animadas como a da Netflix, e a versão Symphony of the Night foi o mais aclamado título da série, figura em diversas listas de melhores jogos de todos os tempos. A história dos jogos está geralmente ambientada no Castelo Castlevania, do Conde Drácula, que é o principal antagonista da série, inspirado no personagem do Bram Stoker, o Drácula, e na personagem histórica Vlad Dracul. Drácula é um vampiro e mago que ressuscita a cada 100 anos e assume o papel de chefe final de quase todos os jogos. A ambientação é em grande parte medieval. Os principais protagonistas são caçadores de vampiros do clã Belmont, que precisam eliminar Drácula a cada vez que ele renasce. Em 2010, em uma parceria entre a Konami, Mercury Steam e Kojima Productions, a série passou por um reboot, que se iniciou com o jogo Lords of Shadow e Lords of Shadow 2, lançado em 2014, os títulos mais bem-sucedidos da série até então. Muitos títulos de Castlevania foram lançados para os mercados do Japão, América do Norte, Europa e Austrália, em vários consoles, PC e plataformas móveis, alguns com remakes adicionais e relançamentos. O primeiro título de console, de nome Castlevania, de 1986, para Famicom Disk System, e em 1987 para a América do Norte para o NES. O primeiro jogo de console 16 bits da franquia foi Super Castlevania 4, lançado para o NES em 1992. Ainda naquele ano, Rondo of Blood foi lançado exclusivamente no Japão, sendo internacionalizado apenas em 2007, 15 anos depois, no The Dracula X Chronicles para PSP. O Round of Blood foi o primeiro Castlevania produzido para CD-ROM e a ter diálogos completamente dublados. Só então, em 1997, Symphony of the Night e Castlevania Legends foram lançados para PlayStation e Game Boy respectivamente. Symphony of the Night introduziu grandes mudanças à jogabilidade, incorporando elementos de RPG e um mapa não linear, que o jogador podia explorar livremente, algo visto anteriormente em Simon's Quest e na série Metroid da Nintendo. Este seria o estilo utilizado em vários títulos futuros. O primeiro Castlevania foi dirigido e programado por Hitoshi Akamatsu. A lista de colaboradores do jogo possui nomes tirados de ícones de famosos filmes de terror, com Akamatsu sendo creditado como Trans Fishes, uma referência ao diretor Terence Fisher, que foi diretor de renomadas e antigas obras de terror. Isso é possivelmente relacionado ao fato de a Konami não permitir o uso de seus verdadeiros nomes, de maneira para prevenir que outras empresas contratassem as pessoas que trabalhavam para elas. Olha que doideira, então, a Konami não falava o nome das pessoas, usava alter egos, para as empresas não poderem contratar elas também. Um admirador do cinema, Akamatsu abordava projetos com uma visão de um diretor de filmes e afirmou que os visuais e a música de Castlevania foram feitos por pessoas conscientemente que queriam trabalhar em algo cinematográfico. O protagonista Simon Belmont usa um chicote porque Akamatsu gostava de Caçadores da Arca Perdida e porque combinava com o mundo que ele queria criar. Depois do sucesso do primeiro Castlevania, ele foi relançado para NES, como um de seus primeiros grandes títulos de plataforma, e também como parte de uma segunda onda de títulos para o console. O nome internacional de Castlevania foi o resultado do desconforto do vice-presidente da Konami na América, que tinha ressalvas com as conotações religiosas do título japonês. Akumajo Drácula, que ele acreditava ser traduzido como Castelo Satânico de Drácula, podia causar política de censura da Nintendo da América na época. Alguns outros casos de sangue, nudez e imagens religiosas foram removidas ou editadas nos primeiros jogos da série.
Castlevania é uma das franquias de jogos mais famosas da Konami. Até 2006, havia alcançado vendas de mais de 20 milhões de cópias, figurando entre as mais vendidas de todos os tempos. Seu sucesso a tornou um ponto de referência na criação de jogos de plataforma e ação. A série recebeu muitas críticas positivas, com o jogo mais aclamado sendo Symphony of the Night do PlayStation, e o mais criticado sendo Judgment. Muitos dos títulos apareceram em lista dos melhores jogos. Symphony of the Night apareceu em 16º lugar na lista dos 100 melhores jogos da IGN, e foi um dos primeiros a ser introduzidos nessa lista. Castlevania Symphony of the Night é um jogo de ação-aventura 2D, desenvolvido e distribuído pela Konami, em 97. Ele é o 13º título da série Castlevania, sendo o primeiro a ser lançado para o console de PlayStation, e a sequência cronológica de Castlevania Rondo of Blood. Symphony of the Night foi uma obra importante para a série Castlevania, recebendo ampla aclamação crítica e posteriormente aparecendo em listas de melhores jogos de todos os tempos. Ele levou a série a um novo patamar. Diferente dos jogos de plataforma, estágio por estágio dos títulos anteriores, introduziu um novo estilo de jogabilidade, com elementos de RPG, algo que foi simulado por muitos de seus sucessores. O desenvolvimento dessas características pode ser atribuído ao diretor do jogo, Koji Igarashi, que também foi responsável por estabelecer o título como parte canon da série, em uma tentativa de entrelaçar vários fins de histórias na cronologia. Outros membros notáveis no time de produção incluem a designer de personagens Ayami Kojima, que eu descobri que está trabalhando na Magic agora, impressionante, e a compositora Michiru Yamane, que é um monstro, né, cara? Em 1998, Symphony of the Night foi convertido para o Sega Saturn e foi lançado apenas no Japão. Em março de 2020, foi disponibilizado nas plataformas de Android e iOS da GameSpot. Symphony of the Night inicia durante o final de Round of Blood, onde Richter Belmont confronta e derrota o Conde Drácula. Die, monster! You don't belong in this world! 4 anos depois, em 1796, Richter some e o castelo de Drácula reaparece. Alucard chega ao castelo para destruí-lo, encontrando-se com Maria Renard, que lutou ao lado de Richter e está à sua procura. Depois de você vasculhar o castelo e encontrar diversos perigos, Alucard encontra Richter, que afirma ser o novo Lorde do castelo. Convencido que Richter está sob o controle de alguma outra entidade, Maria pede que Alucard não o machuque, entregando-lhe o Holy Glasses, os óculos sagrados, que permitem que ele veja a verdade por trás das ilusões. Alucard confronta Richter e descobre que ele planeja ressuscitar Drácula, para que ambos possam lutar pela eternidade. Durante a luta, Alucard quebra o feitiço que controla Richter e o servo de Drácula, Shaft, aparece e afirma que Drácula será ressuscitado em pouco tempo. Alucard então deixa Richter e Maria para confrontar Shaft, aventurando-se pelo castelo invertido em sua procura. Shaft revela que planejou acabar com a ameaça do clã Belmont, ao controlar um deles e forçá-los a lutar entre si. Após derrotar Shaft, Alucard encontra seu pai, Drácula, que jura acabar com a humanidade, porque sua esposa Lisa foi executada como uma bruxa. Alucard recusa ajudar seu pai em sua busca por vingança, e após uma batalha, o derrota. Alucard diz que Drácula foi derrotado múltiplas vezes por ter perdido sua habilidade de amar após a perda de Lisa, e que as últimas palavras de sua mãe foram uma declaração de amor eterno e uma súplica para que não tenha ódio e não cause mal à humanidade. Antes de morrer, Drácula pede perdão a Lisa. Ao escapar do castelo em colapso, Alucard encontra Maria e Richter. Maria demonstra alívio, enquanto Richter se culpa por ter causado a luta de Alucard contra seu próprio pai. Alucard então diz a Richter que tudo o que é preciso para o triunfo do mal é que os bons homens não façam nada, e desaparece no mundo, devido à sua linhagem amaldiçoada. Symphony of the Night utilizou castelos reais como base para o seu castelo. O castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, sendo o modelo usado dentro do jogo, enquanto a abadia do Mont Saint-Michel, na França, sendo um modelo para a arte de uma versão da capa. O castelo invertido foi criado por Koji Igarashi, de maneira a permitir adicionar mais conteúdo ao jogo, de uma maneira que não fosse necessário gerar muito mais trabalho para a equipe. O mapa de Symphony of the Night foi desenhado de maneira a funcionar em ambas as orientações. Caso o jogador derrote o verdadeiro Shaft, o castelo invertido é revelado, com o mesmo design do original, porém de cabeça para baixo, e tratado como um mapa separado, possuindo então novos inimigos e itens.
O castelo invertido é reconhecido como o famoso segredo dos jogos eletrônicos. O desenvolvedor Jonathan Blow discutiu sobre como esse foi o segredo divertido e que todo mundo ficou animado a descobrir. A equipe da GamePro listou a sua descoberta como um dos maiores momentos do jogo, enquanto o Edge o citou como uma das principais razões para considerar o jogo um trabalho de gênio. A IGN o chamou de um triunfo em design de fases e afirmou que ele derreteu a mente dos jogadores ao descobri-lo, considerando uma das maiores fases secretas dos jogos e listando como um dos momentos mais memoráveis dos jogos eletrônicos. Eu, quando joguei pela primeira vez, fiquei extremamente apaixonado. Descobri que dava para fazer mais de 100%, e depois de alguns meses jogando, eu descobri que dava para inverter o castelo e conseguir mais de 200% do jogo completo. Isso meio que explodiu minha cabeça naquele momento. Hoje, depois de ter jogado um pouco mais velho, eu acho que o castelo invertido é um pouco repetitivo sim, devido às transformações que você tem que fazer. Mas eu lembro quando eu descobri que foi algo que me excitou muito. Não posso reclamar desse jogo. É um dos meus jogos favoritos, na realidade. Uma coisa também que ninguém discute é a trilha sonora do jogo. As músicas utilizadas em Symphony of the Night foram recebidas com louvor pelos fãs e com críticas extremamente positivas. Elas foram compostas por Michiru Yamane, com o vocal da música de encerramento I Am the Wind sendo realizada por Cynthia Harrow. Em março de 2020, junto com o lançamento para dispositivos móveis, a Konami publicou a trilha sonora no Spotify. Castlevania Symphony of the Night recebeu ampla aclamação crítica após seu lançamento. Críticos elogiaram o gigantesco mapa, a liberdade de exploração e a quantidade de segredos para descobrir, além da integração dos elementos de RPG, sem comprometer a jogabilidade básica da série. Múltiplos críticos também mencionaram o design engenhoso dos inimigos e as várias reviravoltas na trama. GameSpot o chamou de facilmente um dos melhores jogos já lançados, e um verdadeiro testamento ao fato dos jogos 2D não estarem nem perto de morrer. GamePro o avaliou com uma nota perfeita, 5 em 5, em todas as 4 categorias: gráfico, áudio, controle e fator diversão. Apesar do consenso popular da época de que o estilo 2D estava fora de moda, críticos também elogiam bastante os gráficos do jogo pela animação fluida, efeitos impressionantes e evocação da atmosfera. Castlevania Symphony of the Night recebeu o prêmio de PlayStation Game of the Year pela Electronic Game Monthly e Best Sequel pela Video Game Buyer's Guide, e foi nomeado para o Console Adventure Game of the Year. A jogabilidade de Castlevania Symphony of the Night, seus sucessores 2D, é comparada na imprensa dos jogos com a série Metroid, com ambos Symphony of the Night e Super Metroid sendo vistos como pioneiros do gênero, levando à popularização do termo Metroidvania, uma junção de Metroid e Castlevania. Curiosidades do jogo. O primeiro Metroidvania. Como já disse, Castlevania até então sempre foi um jogo de ação 2D com plataformas e combate, porém, ele tem uma progressão bem linear, delimitada por fases e chefões. Em Symphony of the Night, a Konami resolveu tornar um rumo diferente para a progressão do jogo, emprestado o estilo do game Super Metroid. Dessa forma, o jogo manteve diversos seus elementos mais populares, mas introduziu uma nova forma de explorar o cenário, com muito vai e volta e locais chaves para conseguir a progressão da história. O primeiro vampiro jogável. Castlevania Symphony of the Night foi o primeiro jogo da série a ser estrelado por um vampiro. É verdade que começamos a história no comando do caçador Richter Belmont, mas é a história de Alucard que acompanhamos. Alucard já havia aparecido em outro jogo da série, em Castlevania 3, Dracula's Curse, mas foi em Castlevania Symphony of the Night que ele revelou o seu lado herói e ajudou a humanidade pela primeira vez. Fracasso comercial e sucesso de público. Quando foi lançado pela primeira vez no PlayStation 1, Castlevania Symphony of the Night foi considerado um fracasso de vendas pela Konami. Por conta disso, a empresa não quis investir mais em sua propaganda, e tudo ficou no rumor. Foi justamente esse boca a boca que ajudou o game a se tornar o que é hoje. Com o tempo, sua fama foi aumentando por recomendação de amigos e análises especializadas da época, que o elogiavam como um grande jogo e um dos melhores da série. O Castlevania que vimos mais vezes, devido ao sucesso que o título teve, foi o game da série que mais ganhou relançamentos. Primeiro foi no PS1, em março de 97. Poucos meses depois, ele chegou ao Sega Saturn. Depois, em 2007, foi relançado no Xbox 360. Pouco tempo depois, ele chegou ao PlayStation Network, no PS3. Sua versão mais recente saiu no PSP, também em 2007, e agora é relançado em 2020. Alucard ou Drácula? Para quem não sabe, Alucard é o filho de Drácula. Além disso, seu nome é o nome do pai ao contrário. Seu nome completo é Adrian Fahrenheit Tepes e tem uma mãe humana chamada Lisa.
Sua mãe também aparece em Symphony of the Night, em uma das sequências mais emocionantes da história. Por conta de sua origem, Alucard não é totalmente vampiro, ele tem sangue de humano também. Inovações do RPG. Além de estrear o estilo Metroidvania na série, Symphony of the Night foi o primeiro Castlevania a ter elementos de RPG agregados à jogabilidade. Evolução com base na experiência, armas que podem ganhar novas versões e outras coisas, como armaduras. Muito do que foi visto em Symphony of the Night baseou-se nos RPGs populares de sua época. Referência a Tolkien. J.R.R. Tolkien, escritor do aclamado Senhor dos Anéis, tem inúmeras referências inseridas na versão original norte-americana. Na maioria dos casos, as referências estão em equipamentos usados por Alucard. Por exemplo, a espada Crimson Green, Lar das Águias de Torondor, das obras de Tolkien. As referências até hoje foram explicadas, mas é possível que tenham sido inseridas por um fã do escritor que traduziu o jogo. Exclusivo de Saturno. Apesar de ter sido lançado primeiro no PS1, Castlevania Symphony of the Night ganhou uma versão melhorada no Sega Saturno poucos meses depois. Além de ter alguns elementos gráficos melhores, ela apresentava extras na jogabilidade. Uma dessas novidades foi a inclusão de Maria como personagem jogável. A jovem aparece na história também na edição de PS1, mas só foi controlável no Sega Saturno. Agora eu quero saber de vocês, gente. Vocês já jogaram Castlevania Symphony of the Night? Vocês já jogaram algum Castlevania? Eu acho Symphony of the Night um dos melhores jogos, não só de Castlevania, mas de todos os tempos. É lindo, magnífico. Se vocês nunca jogaram, joguem. Ouçam as músicas do Symphony of the Night. É impressionante, é magnífico esse jogo. Se você chegou até aqui, só tenho que agradecer. Deixa o seu like, o seu comentário. Se você quiser que eu faça mais vídeos como esse, comenta aí embaixo. Deixa a sua opinião sobre a Castlevania. Caso você esteja procurando alguma renda extra, quiser começar algum canal no YouTube como esse, eu acabei tendo algumas aulas para começar e saber como começar direito, com algumas técnicas, e eu acho que tá dando certo para mim. Link na descrição. Até a próxima aí, gente.